Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News desta segunda-feira, 5 de maio. Bom início de semana para você, nosso amigo internauta, sempre ligadinho nas notícias aqui de Catanduva e região. E olha, passado o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na última quinta-feira, 1º de maio, muita gente já se programa, já se organiza para outros feriados prolongados. E a próxima data que pode trazer descanso é o Corpus Christi, celebrado em 19 de junho, uma quinta-feira e considerado ponto facultativo. Com isso, cresce a expectativa de que muitos órgãos públicos e empresas optem por emendar a sexta-feira, dia 20, criando então um recesso prolongado de 4 dias, incluindo também o final de semana dos dias 21 e 22. Já o dia 8 de agosto, dia de São Domingos, padroeiro do município da cidade, E a data cai numa sexta-feira, mas a prefeitura vai mudar para o dia 11 de agosto, segunda-feira, a pedido do comércio. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, também feriado, agora nacional. E 25 de dezembro, Natal. Além disso, o ano ainda terá outros 4 feriados que caem em final de semana. 7 de setembro, Independência do Brasil. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, Finados. 15 de novembro, Proclamação da República. Os municípios e estados, eles podem determinar feriados locais, como o Corpus Christi, que é considerado ponto facultativo e cai em uma quinta-feira. E o servidor público ainda terá descanso no dia 28 de outubro, que cai numa terça-feira, que é o dia do servidor público. E o ponto facultativo no Brasil, permitindo que órgãos públicos decidam sobre a suspensão do expediente. E a Prefeitura de Catanduva já anunciou ponto facultativo, então, no dia 27 também, que antecede o dia do servidor público. Portanto, será ponto facultativo nos dias 27 e 28, segunda e terça-feira. Também ponto facultativo no dia 15 de outubro, Dia do Professor, e o feriado escolar é válido apenas para instituições de ensino, Suspensão de aulas varia conforme a instituição. Enfim, olha, dá para planejar ainda algumas viagens, passeios, aproveitando esses feriados que virão então nos próximos meses. E após uma semana de prorrogação, a concessionária responsável pela rodovia Washington Luiz, a Ecovias Noroeste Paulista, deu início às obras para a construção da terceira faixa das marginais, hoje, segunda-feira, em Mirassol. Os trabalhos que estavam previstos para começar na semana passada foram adiados devido às chuvas. E a intervenção partirá então de Mirassol, no quilômetro 452, sentido interior capital. E durante esse período será necessária a interdição de uma das faixas de rolamento, que pode trazer impactos ao fluxo de veículos no perímetro urbano de Mirassol e de São José do Rio Preto. Serão instaladas barreiras rígidas de concreto nos 2 sentidos da via. Elas permitirão que os trabalhos de terceira faixa sejam feitos no canteiro central. Para isso é necessário interditar a faixa 1 à esquerda do fluxo de veículos, e o fechamento de faixas de tráfego ocorrerá no período diurno de sexta a quinta-feira, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, e das sextas-feiras, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Em casos de trabalho aos finais de semana, o fechamento ocorrerá das 7 da manhã às 5 da tarde. E olha, para minimizar os impactos, a empresa adotará medidas de sinalização e gerenciamento de tráfego para assegurar que o fluxo nas faixas não afetadas continue sem interrupções, e eventuais fechamentos temporários serão realizados de maneira controlada e com comunicados previamente. A obra contemplará a construção de 15,8 quilômetros de vias marginais em Rio Preto, entre os quilômetros 436 e 444. E dentre as principais melhorias, destaca-se a reformulação
do trevo de entroncamento entre as rodovias Washington Luiz e a Transbrasiliana, que é a BR-153, e com a implantação de novas alças e viadutos de retorno. E as terceiras faixas serão implantadas, em sua maioria, no canteiro central, a fim de evitar desapropriações nas laterais. Elas ficarão entre o quilômetro 428 em Cedral e o 454 em Mirassol, nos dois sentidos. Também será feita a recuperação do pavimento ao longo do trecho. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E olha, presta atenção neste dado que foi divulgado pelo governo federal. Hoje, segunda-feira, 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos ou não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco, a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar números de telefone ou preços. São os chamados analfabetos funcionais. Esse grupo corresponde a 29% da população, o mesmo percentual de 2018. Isso quer dizer que não evoluímos, né? Ou evoluímos muito pouco. Os dados são do indicador de analfabetismo funcional, divulgado hoje, segunda-feira, e acende um alerta sobre a necessidade e a importância de políticas públicas voltadas para reduzir a desigualdade entre a população. E o INAF, ele traz ainda outro dado preocupante entre os jovens. O analfabetismo funcional aumentou, enquanto em 2018, 14% dos jovens de 15 a 29 anos estavam na condição de analfabetos funcionais. Em 2024, esse índice subiu para 16%. E segundo a classificação, a maior parcela da população, 36%, está no nível elementar, o que significa que compreende textos de extensão média, realizando pequenas interferências e resolve problemas envolvendo operações matemáticas básicas, como soma, subtração, divisão e multiplicação. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E vamos falar agora de coisa boa, é falar da campanha de Dia das Mães do jornal CR News, que olha, tá chegando ao fim. Quinta-feira, dia 8, às 7 horas da noite, será a live que acontecerá o sorteio de brindes. Então, todos que comentaram na publicação no Instagram do jornal, é aquela primeira publicação que aparece, que está fixada, né, com a arte da campanha. Todo mundo que comentou vai participar e olha, ainda dá tempo, você que ainda não comentou, corre porque a campanha encerra quinta-feira e serão vários prêmios, né? Agradecemos então a todos que participam dessa primeira grande ação do jornal CR News. Então eu quero agradecer a Esmalteria M, que vai dar pé e mão para a sua mamãe, a esteticista Carla Santos, que vai dar então uma limpeza de pele, a Rafa Batista Beauty, que vai dar um design e rena de sobrancelha, né? O Will Flores, nosso vizinho aqui na rua São Paulo, vai dar uma orquídea lá da floricultura para sua mamãe. A Memorable Store, uma peça, você vai estar ganhando lá uma peça, uma semijoia da Memorable Store. Tem também um vale compras de R$200 na Sport Show e alongamento em gel e esmaltação da Karen Stefanoni. É, além de tudo, uma peça de roupa da loja Roupa Nova e um mês de pilates na Físio Mais. Olha só, a gente agradece a todos aí. Tenho certeza que a mamãe vai ganhar esse prêmio, vai aproveitar e aí vocês vão no local, tá? Quem ganhar, por exemplo, uma peça de roupa, vai até a loja para retirar o seu produto, tá? Então a gente já se prepara também para a próxima campanha, Dia dos Namorados. Se você quiser participar,
entre em contato com a gente nesse telefone que aparece aí. O pai tem convênio com vários médicos de Catanduva. Você terá acesso a médicos especialistas atendendo em consultórios particulares. Fale com o nosso pessoal. Deixe o pai ser o plano da sua empresa. Empresa que tem pai tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E olha, ainda falando de Dia das Mães, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o fotógrafo, colunista social, meu amigo Márcio Costa, que eu tenho uma admiração imensa, um carinho muito grande, né? E olha, o trabalho que ele realiza há anos na cidade, né? Tá sempre inovando, inventando, né, Márcio? E agora, olha, ele vai falar também sobre algo que ele está criando, né? Sempre coisas novas. Então, a partir de hoje, no Espaço Coliseu, vai rolar um ensaio fotográfico para as mamães e o Márcio vai contar pra gente então como vai ser essa super produção, né? O Márcio sempre saindo na frente, inovando, fazendo acontecer e dessa vez com um cenário inovador. Seja bem-vindo, Márcio, uma ótima noite para você. Boa noite, obrigado, Natália, obrigado CR News Lovers, né, que são os nossos seguidores. Essa campanha do Dia das Mães é meio que um resgate, porque o que eu quero? Não quero que vá lá a mãe, né? Eu quero que a mãe leva os filhos, leva a avó, leva a mãe da mãe. Então, é uma foto, é um resgate, foto família, que é lógico. E a grande sacada desse ano são as mães de pets. Então, mãe de pet é mãe também, porque eu falo isso porque eu tenho um pet, eu sou pai de pet, e a gente tem um carinho enorme. E os cenários gerados com inteligência artificial. Olha, então, é por isso que eu falei que o cenário será inovador esse ano. Isso. E aí, esses cenários, eles são com inteligência artificial, então as mães vão escolhê-lo. Ah, que legal. Então dá para escolher o que eu quiser. Aí você pode... eu quero estar num cenário cheio de flores, num caramanchão, com orquídeas, num palácio, eu quero estar sentada num trono e meus filhos segurando a coroa. Na Arábia Saudita. Trate sua mãe como uma rainha. Então, esse cenário, a gente vai gerar o cenário da mãe no trono, dos filhos segurando o cetro, a coroa. Isso tudo a gente vai gerar com a inteligência artificial. E é lógico, tem uns cenários simples também, isso não diferencia o preço, mas não quero tão empetecado. Então tem os cenários aí que a mãe pode escolher o que quer, né? A grande sacada desse Dia das Mães são os cenários off-white com dourado. Então é uma tendência, aqueles vasos de flor, de plumas secas, com dourado. Então nós vamos gerar este cenário com inteligência artificial também. Para quê? Para estar na moda, estar na trend. Ele não existe físico. Então você vai chegar lá, hoje estarei lá. Amanhã você vai ver uma foto da Zive. É isso mesmo. Com a Juju. E você vai chegar, é uma parede, é um espaço liso, e deste espaço liso, a inteligência artificial que gera. Então é uma tecnologia que está chegando agora. Eu estou apaixonado. Quem está vendo umas fotos no meu Instagram, aí nos meus stories, que são umas modelos, umas candidatas com cavalos. Gente, aqueles cavalos, eles são gerados com inteligência artificial. Então o pessoal fala, Márcio, onde que é esse Aras? Eu falo assim, é o meu Aras ali no Maranhão. E é lá dentro do Espaço Coliseu. Eu falo Espaço Coliseu, a pessoa, por quê? O Espaço Coliseu é uma localização. Né? Passa o endereço já. O Espaço Coliseu ele fica na Rua Maranhão, 751, sobre loja da Brunete. Então fica ali, né, entre a Bahia, Minas, o Espaço Coliseu. O Espaço Coliseu é um espaço, então lá eu tenho um outro fotógrafo, eu tenho um tatuador, eu tenho uma depilação, eu tenho uma advogada, eu tenho uma agência de Banco do Brasil, eu tenho uma agência de marketing, tudo lá dentro do espaço. São várias salas, né? Eu sou uma das salas, é a minha sala 7. Então nós somos em 7 pessoas lá dentro trabalhando. Então
Lógico, pegou o nome Espaço Coliseu, porque eu fui o primeiro aí e tudo. O Coliseu tá onde? Então a gente gerou esse nome, Espaço Coliseu. E Márcio, lembrando, pessoal, que é o mês inteiro de maio, o mês das mães. Essa campanha do mês das mães, presentei com fotos de última geração. É a Mãe Tech. Então eu falo assim, mãe tecnológica. Porque as mães também querem ver, elas tá aí chegando, é uma grande oportunidade de você ir, sentar lá e falar, nossa, eu quero ver como que é. Que é uma super recordação e um ótimo presente, né? Qual a mãe que não gosta de receber uma lembrança, uma fotografia ali dela que fica, um presente para a eternidade, e mesmo você fazer uma foto sua, por exemplo, vai você e seu irmão escondido, vamos lá, e presentear a mãe. É lógico que é meio piegas, mas assim, a mãe ama porta-retrato, fazer as ampliações, pôr lá, dar uma atualizada. Não deixa só no celular. Eu sou desses, não deixe só no celular, amplie, gente. E a dona Derli vai tirar foto também, vai, né? Eu agendei ela para hoje, também já merece, vou buscá-la. né? Eu falo, vamos, mas em plena segunda-feira, por que você não me levou ontem? Falei, vamos lá, força na peruca. Mandar um abraço para dona Derli e também para minha mãe, né? Dona Isso Selma, mesmo. mandar um beijo Dona aí Selma, para Selma. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. E agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar também de algo muito bacana, né? Um evento que o Márcio Costa, ele fez, né, o lançamento de uma exposição épica, né? O lançamento aconteceu já na ACE e dia 14 de setembro estreia a exposição. Olha que lindo! Então é o Retorno dos Deuses. Que bacana! Conta um pouquinho como que vai ser essa exposição, essa ideia, como que surgiu. Essa exposição, ela é super legal. Ela foi a primeira exposição que eu fiz. Então, a primeira exposição da minha carreira há quanto tempo atrás? Há 20, há 30. Deuses do Olympus, que é uma apologia aos deuses do Monte Olimpo, da mitologia dos deuses do Monte Olimpo, como se eles vivessem até hoje entre nós. Então, como se eles tivessem vindo e morado aqui em Catanduva conosco. Então, você vai no café da esquina, você encontra Zeus tomando um café. Então, é essa a pegada desta exposição. Por isso, o Retorno dos Deuses. Porque a primeira vez que eu fiz essa exposição foi século passado. As máquinas eram de filmes analógicos. E agora... Márcio, você tá entregando idade, Márcio. Não, gente, eu ouvi falar. A prima da minha tia falou. Mas você era criancinha, né? Aí eu tenho essa temática, eu gosto deste assunto, né? A Grécia, Monte Olimpo, os deuses, Perséfone, Hades, Afrodite, Atena, Efésio. Então é um universo, ele chega até a ser uma história em quadrinhos. Aí eu, fuçando no stream, procurando um negócio, Percy Jackson acabou de lançar há pouco tempo Os Olimpianos, que ele vai, o Zeus, alguém rouba o raio de Zeus. Eu falei, vou fazer o retorno, então. Por que não fazer o retorno dos deuses? E outra, o retorno dos deuses de um Olympus, que é também uma apologia à máquina, a marca da máquina Olympus. Isso, é verdade. Que eu fotografo como a marca Olympus. Então, o retorno dos deuses de um Olympus. E este ano eu estou no século XXI, estou com um povo ainda legal, os cenários ainda estão sendo estudados, que são points da cidade de Catanduva, alguns turísticos, outros não, alguns gastronômicos. E eu tenho, mais uma vez, a meu favor, a inteligência artificial. Então, eu vou fazer o modelo em algum lugar e na outra exposição, nos deuses de um Olympus, eu tive muito trabalho com os adereços. Então, e agora dá para criar. Agora tudo IA. É isso mesmo. Então, eu tive isso a meu favor. Eu falei, cara, então, por que não fazer? Que eu acho que assim, eu aposento na minha carreira de fotografia com essa exposição, que ela estreia fisicamente dia 14 de setembro, teve o lançamento na ACE semana passada,
Ô, Márcio, e se alguma pessoa, alguma empresa quiser patrocinar também? Então, estamos a caça de patrocinadores em nome da cultura, da arte. Então, se você quer ser um patrocinador, nós temos as cotas, nós temos aí o patrocinador divino, nós temos o Musa Inspiradora, então são algumas cotas. E o Olimpiano, né, que nós temos aí 3 cotas, que acho que eu preciso eu vou fazer, olha que legal também, o Márcio, ele é exagerado, né? Os deuses, não, pouco. Os deuses, no Olimpo tem 12 deuses. Só que aí, cada deus que casou com uma mortal ou teve um... Então, eles tiveram os filhos, os semideuses. Então, eu estou fazendo 20 deuses na minha exposição. Que entre esses famosos, que são os 12 mais, mas eu entrei com Hércules, que é um personagem super famoso. E a outra vez, o que me fez fazer a exposição dos deuses, eu assisti o Hércules, do Walt Disney. Se inspirou nele. Gente, eu falei, cara, que legal. Depois eu fiz outra exposição que foram os zodíacos, que eu representei cada signo do zodíaco, chamava Zodíaco, com muito bicho. Olha, eu não posso falar, mas eu lembro, tá? Então, mas ela não é tão... Nós não somos tão velhos. Aqui a ainda gente tem essa memória boa ainda. E eu fiz também com a Adriana Moura a exposição... Eu ia falar também da exposição com a Adriana Moura. Que chamava Fashion History, que foi a história da moda através de fotos. Que nós começamos com Adão e Eva, depois nós fomos para o Antigo Egito, anos 20, foi bem marcante Charleston, também essa exposição. que é maravilhosa, e terminamos exatamente no ano 2000. Então também ela é uma exposição do século passado. Por que o ano 2000? Porque foi o ano que o Brasil entrou no Fashion Week, com o São Paulo Fashion Week, o estouro da Gisele Bündchen. Então nós paramos nessa exposição. E aí eu falei, então chegou a vez, vou cantar. O Retorno dos Deuses, que está assim, em busca de patrocínio, está em busca de apoio. Eu vou até falar para a Cauane deixar seu telefone, pode deixar na tela seu telefone? Deve. De apoio cultural, que nós já temos aí o Estúdio Beauty, que vai fazer todos os cabelos e maquiagem das modelos. Nós temos a Brunete, que também vai emprestar roupa para foto, que vai ser tudo em cenário, né? E o Bela Noiva também vai emprestar alguma coisa de festa, porque eu quero essa pegada. Então, ela conta uma história de tendências de cabelo, uma tendência de moda, porque daqui 10 anos, isso que a gente está vendo não existe mais. Não precisa ir muito longe. Quando você pensaria num terno com tênis e camiseta? Realmente. Então, ela é uma tendência agora do momento, batendo de frente com a moda, né? Então, ela conta uma história de penteados, de cor de cabelo, de grossura de sobrancelha. Então, junta aí a cultura, a arte, a moda, o turismo, enfim. Bem bacana. Isso. Gente, olha, adorei sua participação aqui. Me convida mais. Vou até bolar alguma coisa, gente, se vocês quiserem aí, pensar em alguma coisa, para o Márcio Costa vir aqui semanalmente, falar de moda. Posso? Não é? Super legal. Vamos pensar num quadro aí com o Márcio Costa. Neste inferno, abuse dos marrons e tons terrosos. Isso é bacana. Aí. Márcio, adorei sua presença, muito adorei. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. E olha, lembrando, então hoje eu estarei lá com a Juju, nós vamos tirar foto, o Márcio vai tirar foto e depois a gente vai colocar então no Instagram, nas redes sociais, e aí vocês vão poder conferir o resultado então desse evento de hoje que vai estar reunindo várias mamães, né, Márcio? E eu reafirmo o convite, gente, o estúdio é para todos. Então você não precisa ser modelo para frequentar o estúdio do Márcio Costa. Você só precisa ser legal, não precisa ser bonita, mas muito legal. E brincadeiras à parte, as mães de pets também. Também gente, estão convidados, meu pet, né? Cachorro, hamster, calopsita, crocodilo, vale tudo. E é um ótimo presente, porque qual mãe não vai gostar de ganhar um quadro, né? Um porta-retrato aí com essa recordação que... E eu falo assim, ainda aproveita e atualiza as redes sociais. É isso mesmo. Muito obrigada. Márcio, uma agradeço. ótima noite. Mandar um beijo para minha mãe e para dona Derli.
Um homem de 41 anos que cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária, o CPP, de São José do Rio Preto. Ele foi flagrado com 24 cápsulas no estômago enquanto tentava retornar de um trabalho externo. Isso aconteceu na última quinta-feira e, segundo o boletim de ocorrência, o preso passou por uma vistoria no scanner corporal, que é um procedimento padrão após o retorno, dos reeducandos, quando foi detectada então a imagem suspeita na região abdominal. Diante disso, ele foi imediatamente conduzido ao Hospital de Base de Rio Preto, onde permaneceu internado sob escolta da Polícia Penal, até conseguir expelir então os invólucros contendo maconha. E depois disso ele voltou ao sistema prisional, mas perdeu o direito de trabalhar fora da unidade e também perdeu aí o regime semiaberto. E o CR News termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.